Sani Carivanity, provavelmente você já sabe daquele problema que ocorreu com os cartórios aí da Itália, em particular, na verdade, com os cartórios do Vêneto, que o pessoal estava reclamando, que eram muitos processos de cidadania e que esses processos estavam entulhando praticamente os cartórios lá no Vêneto. Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu conversei com algumas pessoas de lá para saber a real situação e, na verdade, saber o que está por trás disso. Eu tenho, claro, são opiniões dessas pessoas e pessoas, às vezes, que têm conhecidos nesses cartórios e vamos ver o que está acontecendo direitinho. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece aí de ativar o sininho das notificações para receber sempre o conteúdo. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o Linguamare, a primeira escola aí de língua vêneta que existe no Brasil. E antes da gente começar mesmo, olha só o que eu tenho aqui, essa daqui é uma das cópias, né? Uma das cópias do meu livro aqui, o Evangelho de São Marcos, traduzido para o Vêneto. É um livro bilíngue, ok? Livro bilíngue, ou seja, ele é português, mas ele também tem o Vêneto. Eu apresento aqui, claro, as inscrições em Vêneto do Evangelho, sempre traduzido em português, porque as pessoas que não sabem, pelo menos, já conseguem ler o português e ver como é que funciona no Vêneto. Então, portanto, esse daqui é o livro que eu tinha comentado para vocês. Os outros exemplares estão sendo fabricados, provavelmente final da semana que vem, alguma coisa assim, fiquem prontos e eu vou começar a enviar aí para as pessoas que reservaram. Então, reserva o seu também, é importante que você reserve, porque na verdade já está mais do que a metade do lote e daqui a pouco termina aí o primeiro lote. Então, se você quiser o livro, é melhor que você reserve comigo, tem um número aí embaixo. E outra coisa também, tem as bandeiras aqui, tá bom? Estão chegando mais bandeiras, porque a gente teve bastante compra aí de bandeiras durante todo o ano passado e também esse ano aqui, e a gente ficou meio em falta e agora estão chegando novas bandeiras, tem mais bandeira para chegar, então você já faça a sua encomenda, se quiser já encomenda tudo junto, porque aproveita um frete só, né? Tem as bandeiras aqui do Vêneto e, claro, também está chegando aqui o calendário 2024, o calendário 2024 da língua vêneta. Eu falo aqui porque, na verdade, por incrível que pareça, muitas das pessoas que me seguem no YouTube, elas não me seguem ali, não tem no Instagram ou não fazem parte lá do nosso grupo, daí elas não sabem dessas coisas. Esse daqui é um calendário em língua vêneta. Esse material aqui é tudo feito no Vêneto, tá? Eu compro deles lá, eles me mandam, então demora um pouquinho para chegar, demora quase um mês, ali 3 semanas. É um calendário todo escrito em Vêneto, com as datas, enfim, e cada data geralmente tem provérbios em língua vêneta e tudo mais. Então é um calendário muito bacana, aproveita o seu também 2024. Aliás, eram os últimos que eles tinham. É uma coisa assim, eles fazem o calendário vai embora logo, todo mundo compra. E aí também aproveito para dizer para vocês que eu tenho, se vocês quiserem dar uma olhada, tem adesivos, né? Eu vendo também adesivos do Vêneto, ou seja, adesivos onde você quiser colocar em algum lugar, aqui ó, VNT, Vêneto, também tem os adesivos das províncias, né, BL, Beluno, tem outro aqui também, vamos ver, PD, Pádua e assim por diante. Bom, tem outros adesivos, vocês podem dar uma olhada também, é só entrar em contato que a gente fala melhor. Vamos lá para o nosso vídeo. Olha só, eu conversei com algumas pessoas, como eu bem disse, e essas pessoas me falaram que, na verdade, esse alvoroço que está acontecendo aí com os cartórios não seria assim nada demais, porque é uma pauta assim, os cartórios eles têm bastante pedidos de cidadania e muitas vezes as pessoas pedem nos mesmos cartórios, porque ali se tem uma tradição, né, uma cultura do cartório fazer ali o processo da cidadania, do reconhecimento da cidadania, e porque uma vez era muito rápido naquele cartório, daí todo mundo vai abarrotando aquele cartório ali. E assim vai surgindo em todos, né? Todos os cartórios eles vão ficando cada vez mais abarrotados. Esse é um problema sim real que existe, mas não é, digamos assim, como é que eu posso dizer, um problema gravíssimo, até mesmo porque essa pauta de pegar
né, da questão da cidadania, dos processos de reconhecimento da cidadania nos cartórios, essa pauta foi muito usada como manobra política, né? E ela está sendo usada como manobra política, na verdade. Então, com as pessoas que eu conversei que são de lá, elas me disseram que basicamente são alguns partidos que utilizam isso, sempre estão atrás de pautas, né, para serem oposição, é óbvio, né? Para fazer uma oposição, para engordar o seu campo, enfim, eleitoral também, a partir das suas próprias ideologias. O que acontece é que muitas pessoas me disseram que foram os partidos de esquerda, porque os partidos de esquerda, eles não são, a priori, no geral, eles não são a favor de fazer o reconhecimento da cidadania para aqueles que são os descendentes, eles também não são a favor de chamar essas pessoas, né, para essas pessoas irem morar lá. Por quê? Porque eles querem dar prioridade para outras coisas. Por exemplo, eles são a favor do ius solis, que é uma política que dá direito ao solo, né, que dá direito ao território, ou seja, para aqueles que vêm de fora, sejam outros imigrantes, né? Por exemplo, eles têm mais apelo. Eu vou falar aqui claramente porque ninguém também é criança. Eles têm mais apelo, os partidos lá de esquerda, e eu mesmo eu via na televisão o tempo inteiro, eles têm mais apelo quando eles chamam o pessoal da África, do norte da África, geralmente, tá? Inclusive, eu estava lá uma certa vez e eu assisti uma reportagem que tinha um ônibus de imigrantes ilegais, eles iam ser levados para um outro local, não sei, porque eles não podiam ficar ali, eles estavam ilegais, estavam cometendo também alguns delitos ali, nada muito grave, né, mas delitos da lei ali que não podia, e aí eles também não tinham lugar ali para ficar, e eles colocaram eles dentro de um ônibus para levar para um outro lugar lá, e aí tinha lá uma pessoa de um partido, acho que era o PD, não sei, partido de esquerda, ali na frente do ônibus e tal, abraçado no ônibus, fazendo um monte de frescura assim. Então, basicamente seria isso. Não diria que, assim... Claro, as pessoas que querem fazer o seu reconhecimento de cidadania, é sempre bom que se agilizem o quanto antes, é óbvio. Mas eu não diria que por conta disso vai terminar, né, o reconhecimento da cidadania. Eu acho que é só mais um jogo político ali de alguns partidos. E eu não estou falando que os partidos de esquerda, de direita, são bons também, tá? Eu acho que ali é quase, né, não tem muita coisa, não dá para dizer assim. É claro que em certas questões, em certas matérias, às vezes os partidos de direita, eles beneficiam até mais esse lado, por exemplo, esse lado aqui eles não mexem muito nisso de dizer, não podemos dar o direito à cidadania, né, para os descendentes. Isso daqui, pelo menos lá no Vêneto, não. Geralmente as pessoas que são de direita e que votam em partidos de direita, eles teriam essa ideia, porque as pessoas me disseram, seria melhor para nós que trouxessem então trouxessem os imigrantes, né, os descendentes dos imigrantes vênetos que viessem para cá, né, morar, e não outras pessoas estranhas, de culturas estranhas, religiões estranhas, enfim, e que querem impor a sua própria cultura para nós. Bom, isso daqui é um debate muito amplo, mas eu estou dizendo que, é claro, a gente não deve se ater tanto entre esquerda e direita, porque a gente sabe que no fundo, às vezes eles se conversam ali, eles fazem certas negociações, escusas e tudo mais, mas eu gostaria só de relatar para vocês que esse é uma politização do caso, tá bom? É uma politização. A gente não precisa, a priori, se preocupar em eles vão acabar com o reconhecimento da cidadania italiana. Pode ser que isso venha acontecer em algum momento da história, né? Não estou falando agora, mas não por conta disso, tá bom? Sim, tem esse problema, tem um problema burocrático, mas é um problema que facilmente talvez seria resolvido se contratassem, enfim, se colocassem mais pessoas ali para trabalhar, porque realmente eles trabalham com uma estrutura muito enxuta. Eu sei que às vezes são cidades pequenas, às vezes é preciso ver como é que funciona, mas não sei. Talvez, sabendo que exista tanta demanda assim, enfim, fazer um departamento que trabalhe só com reconhecimentos de cidadania, por que não? Aí você consegue até dar uma atenção melhor e pegar fraudes também, porque existe fraude, né? Existe muito jogador de futebol e tal, que não tem uma descendência italiana ali, passando migué. Existe muita fraude, não só jogador de futebol. Eu dei um exemplo, né? Enfim, existem outras coisas. Então, por que não faça um departamento
coloque um pouco mais de pessoas ali só dedicadas a isso, são pessoas que não vão fazer nascimento, que não vão fazer casamento, né? E um departamento ali com pessoas só para isso, e vocês conseguem atender melhor e conseguem também evitar certas fraudes ali das máfias de cidadania, que infelizmente a gente sabe que existem, porém os descendentes de Vênetos não podem ser culpados por isso, né? Se existe uma meia dúzia de gente de má índole que forma uma máfia para vender cidadania para um outro grupo de pessoas de má índole, a gente não pode pagar por isso. Então não se preocupem que não é dessa vez que eles vão acabar com o direito ao reconhecimento da cidadania. Pode ser que algum dia sim, tá bom? Mas aí eles vão usar de outras artimanhas, outras estratégias, mas não vai ser por conta disso. Espero que você tenha gostado do vídeo, curte, comenta aí, deixa o seu comentário se você sabia alguma coisa a respeito disso. Comenta também, você já reconheceu a cidadania? Você vai reconhecer a sua cidadania, né? Vai reconhecer quando isso? Então vai ser esse ano, outro ano? Você está passando por esse problema já de espera, de demora do reconhecimento da cidadania? Muitas vezes as pessoas estão, né, fazendo o seu reconhecimento na Itália mesmo, então comenta aí se está muito demorado, se tem algum problema a mais aliado a essa questão aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.